Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TV News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. Agradecendo a grande audiência das duas maiores cidades, Ilhéus e Itabuna. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Avise os seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. Nós estamos também agora nas redes sociais. Se você mora em algum local onde não tem a TV Cabo, você pode nos assistir pelo YouTube na página TVI Oficial. Anote aí, passe para os outros, passe adiante, compartilhe, tá bom? E se você quer, se inscreva em nosso canal também, aperte o sininho, e venha fazer parte da nossa comunidade. Estamos também pelo Facebook, na página TVI Play Live, e o nosso aplicativo também está disponível na loja de Android TVI Play Brasil. Mais de 10 mil pessoas já baixaram, baixe você também, é gratuito. Na nossa página, né, você também tem acesso a notícias do Brasil e do mundo atualizadas minuto a minuto pelo maior portal de notícias do Norte e Nordeste, o Jornal à Tarde. Então fique atento aí, se atualize gratuitamente através do nosso portal tviplay.com.br. No programa de hoje nós vamos falar sobre saúde na cidade, vamos conversar com a secretária de saúde, né? Daqui a pouquinho a doutora Lívia Mendes vai conversar com a gente. Vamos falar também com a prefeita de Bicaraí, ela vai estar aqui no nosso programa. E hoje, especialmente, vamos falar da guerra de Israel, conversando com uma autoridade no mundo do judaísmo, né? O Rabino Ventura, muito conhecido em todo o Brasil, vai participar com a gente aqui daqui a pouquinho no programa e vai nos falar, né, sobre essa guerra lá da faixa de Gaza com Israel, particularmente, né, do grupo terrorista Hamas com Israel, a comunidade judaica de Israel. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, porque são cenas bárbaras, são imagens terríveis, né, que estão sendo proporcionadas por esse grupo terrorista. Inclusive brasileiros estão presos lá como reféns na faixa de Gaza, né? Um brasileiro ontem já foi oficialmente dado como morto, né? E a gente está lamentando tudo isso porque a gente ama Israel, né? Uma terra tão abençoada, né? Quem não gostaria de visitar Israel, de ir lá, né? Ver de perto onde a história aconteceu, principalmente a nossa história religiosa, né? A nossa história aí de Deus e do cristianismo, tudo aconteceu ali. Então, a terra sagrada, né? E há muito tempo vem vivendo guerras aí, tanto por parte do Líbano, né? Do grupo Hezbollah e por parte da Palestina, né? Que hoje resumida aí a faixa de Gaza, através dos sunitas, né? Que são os semitas, desse grupo, né? O Hamas. A gente vai falar disso daqui a pouquinho com o... Ele já está aí na linha, Rafa? Tá não? Vamos mandar o link então agora, né? Para o Rabino, que ele vai participar aqui com a gente e vai conversar. Então eu já vou mandar o link aqui. Enquanto isso eu quero cumprimentar aqui a doutora Lívia Mendes, que já também vai conversar com a gente sobre saúde, que é muito importante. A gente hoje fala de vida, né? E saúde é importante para manter a vida. Doutora, bom dia, obrigado por ter vindo aqui ao programa. Bom dia, Barbosa, bom dia a todos os telespectadores. A gente está aqui à disposição para passar o maior número de informações possíveis. Ok. Bom, enquanto a gente aguarda o link, eu vou conversando aqui então com a doutora Lívia. Doutora, outro dia a gente divulgou aqui, né, a novidade para acabar com aquele problema das filas na regulação aqui em Itabuna. Como é que está isso hoje? Qual o resumo que a senhora faz desse trabalho digitalizado, né? Que é um trabalho de poupar fila aí para as pessoas. Na verdade ele vem funcionando de maneira satisfatória, Barbosa, e agora a gente ainda tem dificuldade pela quantidade de alguns exames, né, de algumas consultas. Cheguei a conversar no outro programa que a gente está no interior da Bahia, então tem algumas especialidades que são mais complicadas, né? Tem médicos que não querem se submeter à tabela SUS, então dificulta. A gente tem uma grande oferta de alguns procedimentos, de algumas consultas especializadas, mas a questão do sistema é justamente para que a população não precise estar em filas físicas no posto. Aí entra com a demanda e aí, à medida que as cotas forem saindo, a gente vai puxando os primeiros da fila. Esperamos que em todos os postos esse sistema esteja funcionando adequadamente. Se houver qualquer problema pontual, porque a gente não está na ponta, né, então não tem como acompanhar no dia a dia, a gente precisa ser notificado, a ouvidoria precisa ser procurada para que a gente possa averiguar o que está acontecendo. Ok. Ontem tivemos até um caso aqui de uma mulher, né? Tem essa imagem aí ainda, Cássio, que nós mostramos ontem aqui. Ela tem um caroço no pé, né?
e ela estava se queixando justamente de não ter conseguido, né, essa autorização para ela fazer, se não me engano é uma cirurgia. Eu vou pegar aqui com Bárbara, né, os detalhes e daqui a pouquinho eu vou encaminhar para a senhora. Tá passando ali. Ah, já está passando ali, ó. E aí, um caso desse é cirurgia, provavelmente, né, cirurgia, como é que resolve isso aí? Então, existe uma triagem para saber, assim, quem precisa de prioridade? Tem pelo próprio médico ele estabelece a prioridade, mas aí no caso, tá pedindo uma consulta com um especialista em pé, né? Então seria um ortopedista com especialização em pé, que aqui na cidade a gente não tem. Então essa paciente ela é inserida no lista única do estado para poder ir para uma consulta, uma avaliação em Salvador e definição se o tratamento é cirúrgico, qual é realmente a conduta a ser tomada com ela. Nesses casos, geralmente, a gente só tem de referência no estado Manuel Vitorino, com a fila gigantesca. E aí, infelizmente, esses pacientes ficam aguardando essa fila do Manuel Vitorino, porque a gente não dispõe dessa especialidade aqui em Itabuna. Ô, doutora, não seria o caso de já providenciar algum profissional que queira atuar nessa área da ortopedia? Mas foi isso que eu falei a você. A gente tem alguns especialistas que não querem atuar no SUS, pelo valor de remuneração. Né? Então a gente fica realmente numa situação bastante complicada. Seria o caso de incentivar alguma clínica de fora, de outra cidade, vir se instalar aqui, alguém que tivesse interesse? Nós temos várias clínicas ortopédicas, inclusive na cidade. Mas não querem. Mas, não, a gente até tem um atendimento pelo SUS, mas às vezes eles não têm um especialista em pé. Né? Porque a ortopedia ela se especializou como outras áreas, então você tem coluna, quadril, pé, mão, né? E é a subespecialidade. Então fica mais difícil da gente realmente conseguir. Tá bom. Doutora, como é que estão as unidades básicas, né? Que essa nos preocupa muito porque é o primeiro local onde a pessoa tem que ir, né? Quando não é uma emergência, uma urgência, né? E as últimas que eu visitei ali, por exemplo, São Caetano, visitei Califórnia, as filas são enormes e quando as pessoas conseguem chegar ao atendimento, aí falar, acabou, aí você só tem que ir agora no mês que vem, às vezes falta gás, falta medicamento, falta alguma coisa. Como é que está isso hoje? A senhora tem acompanhado de perto? Sim, claro. Dos postos, a gente já avançou com 19 unidades requalificadas das 33. Estamos para entregar agora o João Monteiro, no Pedro Jerônimo. Vila Anália também, uma construção em parceria com o governo do estado. Previsão para entrega em dezembro. Então, a atenção básica, no sentido estrutural, ela vem melhorando bastante. A gente vem requalificando as unidades. Agora, problemas pontuais de abastecimento acontecem. A gente vive hoje por pregões eletrônicos que o fornecedor ele pode ser do Brasil inteiro. Então, às vezes, acontece uma logística de distribuição, às vezes tem um problema de financiamento na saúde também. Estamos aí numa situação complicada com a queda do FPM, né? Então, a saúde reduziu drasticamente seu orçamento nesses últimos 3 meses e isso faz diferença para a gente continuar o ano com nossos compromissos, de pagar nossos fornecedores, de ter nossos insumos. Medicamentos é diferente. Medicamentos, raramente a gente tem um problema pontual de distribuição, mas a grande maioria da oferta básica de medicamentos está acontecendo normalmente desde o início da nossa gestão. Pontualmente, como nossos fornecedores são os mesmos do estado, a gente pode ter um problema de logística, da entrega atrasar, porque eles vêm de fora. Mas a compra dos medicamentos, inclusive Itabuna, ela há muito tempo não fazia contrapartida correta na compra de medicamentos. Isso voltou a acontecer na nossa gestão. Ok. Como é que está a questão da ampliação do hospital de base, né? Como é que a senhora está vendo essa ampliação? Qual a expectativa aí de inauguração? Ainda vai ser nesse governo? Eu que sou de lá, né, chão de fábrica do Hospital de Base, fiquei imensamente feliz com esse presente do governo do estado. O hospital completou agora 25 anos, nunca teve um olhar para a importância que o Hospital de Base tem, não só para Itabuna, mas para toda a região, inclusive a macro-região sul, né, que inclui Ilhéus, Jequié, Valença, porque todo mundo drena para cá quando não acha outra porta. Então, essa ampliação, ela vai ampliar o número de
de salas cirúrgicas. O nosso centro de imagem ele vai estar bem mais moderno. Nosso pronto-socorro vai ser ampliado, porque você sabe que como a gente atende mais de 160 cidades, o pronto-socorro às vezes está lotado de gente, não tem maca, não tem cadeira, não tem local onde a gente possa colocar. Então, essa ampliação do pronto-socorro vai ser fundamental aqui para nós. E os leitos de UTI, a gente conseguiu nessa gestão ampliar os leitos de UTI do Hospital de Base, eram apenas 10 durante muitos anos, agora nós temos 20, então serão 20 novos leitos numa unidade apenas, né, todos juntos. E como ficarão 20 na estrutura anterior, a gente vai pleitear ao Estado que realmente haja essa ampliação do número de leitos. A Bahia ainda é carente de leitos de UTI e a gente pode fortalecer aqui toda a nossa região se ampliar esse número de leitos no base. De que forma o Hospital São Lucas agora está contribuindo com a saúde de Itabuna? Eu vi a inauguração, a senhora estava lá, foram doados alguns equipamentos, né, por parte da Prefeitura. Esse hospital realmente vai atender a contento a Itabuna agora dessa vez, porque da outra vez não funcionou bem. Na verdade, a questão do São Lucas, eu cheguei a ser diretora de lá por um ano, era questão financeira, né? Então era um hospital que custava mais de 1.200.000 por mês e recebia apenas 700 mil. Então a conta nunca fecha. A proposta dele agora, e assim, também foi uma parceria do governo do estado, uma emenda do deputado Paulo Magalhães. Os equipamentos não foi a prefeitura, foi o próprio estado que também fez a doação. Então, mais de 500 mil equipamentos, mobiliou toda aquela ala do hospital. A proposta dessa primeira fase eram esses 27 leitos clínicos de retaguarda. Então, os leitos clínicos de nefrologia, de oncologia, de clínica médica estão lá como retaguarda. Era só para realmente botar aquele aparelho para começar a funcionar novamente, mas a proposta do São Lucas ela é muito mais ampla, né, pela Santa Casa. Ali vai virar um hospital enorme, 100% SUS, com a segunda etapa também já contemplada pelo governador Jerônimo, que também firmou o compromisso, a Santa Casa já assinou o convênio da segunda etapa para leitos de hemodiálise, que também é uma carência no Brasil inteiro, mas principalmente aqui na nossa região. A estrutura do Calixto Midler já tem a limitação física, não tem mais como comportar mais pacientes, só entra alguns se infelizmente outro falecer, e com essa ida para o Hospital São Lucas a gente vai poder ampliar esse número de cadeiras de hemodiálise e favorecer nossa população. Ok, agora, secretário, um tema que é recorrente, né, tem gerado algumas polêmicas, a questão do salário dos enfermeiros, né? Como é que é essa verba? É uma verba carimbada, já vem o valor certinho? Ou a prefeitura demorou de pagar, ou vai demorar, não sei, algumas enfermeiras estavam falando, que a senhora deu uma entrevista, acho que foi na rádio, né, e falou que ia demorar um pouco, porque ia ver o nome das pessoas. Como é que funciona isso de verdade e por que a demora? Então, a lei, desde o começo, ela foi muito incompleta, Barbosinha, então gerou diversas dúvidas, né? Não só Itabuna, o Brasil todo está se batendo, todos os secretários de saúde, não só municipais, mas estaduais também estão todos em dúvida e sem saber como proceder. O Fundo Nacional de Saúde também passa informações truncadas e é uma novela que a gente chama, né? Mas de maio a agosto o repasse já aconteceu para a nossa rede própria, então os servidores já receberam e é carimbado. O Ministério diz quem é o enfermeiro e quanto que ele vai receber. Então isso não é gerência realmente do município. A gente passa a folha de funcionários, o cálculo é feito pelo Ministério e ele que diz quanto cada um vai receber desse complemento. Maio a agosto a gente já fez dos nossos servidores, apresentou problemas, o Ministério passou dinheiro a menos, isso a gente está, né, tentando corrigir com o Ministério. E as instituições privadas não, né? As públicas, mas que tinham gestão dupla, que elas são contratadas tanto pelo Estado quanto pelo município. Inicialmente o dinheiro foi para o Estado. Aí depois o Estado disse que não tinha como administrar isso, fazer esses repasses e passaram para os municípios. Então a gente só recebeu ele segunda passada, se eu não me engano. Mas já pagamos a Santa Casa, o Hospital de Base inclusive já recebeu e já repassou para os seus enfermeiros ontem. E a gente está na pendência de CEMEP e MOP, mas foi uma questão documental deles para que a gente possa passar. Setembro também já chegou, só que a gente precisa conferir, né, se o repasse do Ministério ele condiz
com a tabela de servidores que realmente tem que receber para que a gente possa também fazer esse pagamento. Até ontem a gente estava vendo inconsistências nesse repasse e é por isso que o município às vezes retarda esse pagamento. Ok. Secretária, para a gente finalizar, né, eu queria que a senhora fizesse um resumo aí. Nós estamos chegando já final de outubro, né, o ano está praticamente acabando. Ano que vem vai ser o último ano dessa gestão. Qual o resumo que a senhora já pode fazer, assim, positivo, né, no caso da saúde? Aproveitar que é outubro, né, para conscientizar mais uma vez as nossas mulheres a partir de 40 anos que comecem a fazer sua mamografia, seu rastreio de câncer de mama. O diagnóstico precoce consegue salvar cerca de 95% das mulheres. Então, é importante que a gente se cuide, que faça o autoexame e que, se já esteja na idade de 40 anos em diante, que comece a fazer seu exame de rastreio, que é a mamografia. Então, Barbosa, a gente tem a satisfação de ter feito alguns avanços na saúde, várias unidades foram requalificadas, a gente conseguiu essa ampliação do hospital de base, uma melhoria também nos processos no hospital de base com o projeto Lean, Policlínica Municipal de Cara Nova, estamos prestes a lançar um ambulatório psicossocial, também de Cara Nova, também melhor para atender nossos usuários, Serpat mudou, Vigilância Saúde mudou, enfim, diversos equipamentos eles foram requalificados, eles mudaram de imóvel, para poder dar um conforto maior à nossa população. Os processos também de distribuição de insulina, a gente descentralizou. Fralda, as pessoas só conseguiam com demanda judicial. A gente estabeleceu um protocolo. Claro que a gente não consegue atender ainda a todo mundo, porque o orçamento público ele é feito anualmente. Você faz baseado naquela quantidade de pessoas e se vai aumentando de uma maneira exponencial, você não consegue atender porque falta recurso. Mas a gente vem tentando atender de maneira administrativa sem que a pessoa precise entrar na justiça. Então, são diversos avanços que a gente vem procurando nossas unidades. Saímos de 14 equipamentos de saúde bucal para 28 equipamentos. Então, nossa população está sendo melhor servida com essa parte na saúde bucal. Nosso odontocentro a todo vapor. Recentemente realizamos um mutirão no odontocentro com 300 cirurgias, né, orais. Então, atendemos 300 pacientes. Né, procedimentos foram muito mais de 300. O mega mutirão que fizemos também agora em junho, foram mais de 24 mil pacientes beneficiados para que a gente diminuísse aquela demanda reprimida que existia na nossa cidade e piorou com a questão da pandemia. Então, foram muitos avanços. Tem muita coisa a ser melhorada, a gente reconhece. Em 4 anos é muito pouco tempo, mas eu acho que a nossa sensação é de que a gente vem avançando a cada dia. Muito obrigado, secretário, por ter vindo até aqui, viu? Uma boa tarde, um bom feriado para a senhora. Obrigada, para vocês também. Ok, muito obrigado. A gente conversou com a secretária de Saúde, doutora Lívia Mendes, que esteve aqui com a gente falando aí, fazendo um balanço, né, da saúde aí para a cidade e para a região, porque essa cidade atende toda uma micro-região e até macro-região, né, como ela falou aqui. Bom, gente, o assunto agora vai ser Israel. Vamos falar sobre essa tragédia, né, que está acontecendo lá, esse ataque covarde do Hamas à população de Israel. No momento, né, pegou todo mundo de surpresa, num sábado, onde se faz ali o Shabá, né, as pessoas se reúnem em casa, desligam equipamentos de comunicação, né, e aí esse ataque covarde também na festa rave, né, que estava acontecendo ali, onde os terroristas chamam as pessoas que estavam naquela festa de infiéis, que precisam morrer, precisam ser decapitados, sequestraram muita gente, pessoas daqui do Brasil, inclusive, né? E a gente vai convidar agora aqui, eu acho que ele está no link já, ainda não? Daqui a pouquinho a gente vai convidar aqui, né, o Rabino Ventura, muito conhecido em todo o Brasil, ele que fala pela comunidade judaica, e vai falar sobre isso. Inclusive no perfil dele ele tem publicado, né, algumas fotos fotos de violência desse grupo Hamas com crianças, com adolescentes, com idosos, né, e um ato de muita covardia desse grupo terrorista. Então, assim que o Rabino estiver na linha, estiver online, a gente vai conversar com ele para falar desse massacre, né, que aconteceu e que está acontecendo, viu, gente? Ainda está acontecendo. Ontem, por volta da meia-noite, hora do Brasil, ainda tínhamos alguns ataques lá da faixa de Gaza em direção a Israel, e Israel tentando revidar também, né, e
evitar que esses mísseis cheguem e atinjam mais civis de Israel. Então, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Rabino Ventura aqui no programa. Ele que esteve recentemente, né? Ele esteve lá em Israel e está em São Paulo. Eu acredito que ele está em São Paulo hoje e vai conversar com a gente daqui a pouquinho, tá certo? Daqui a pouquinho também a gente vai conversar aqui com a prefeita, né, de Bicaraí, Mona Lisa. Vai conversar com a gente, falar um pouquinho daquela cidade, né? Cidade bacana aqui bem pertinho da gente. Bom, eu queria mostrar aí também, gente, imagens do primeiro avião, né, que chegou de Israel, repatriando aí pessoas civis que vieram de lá, né? Chegou nessa madrugada em Brasília. As pessoas felizes vieram cantando aí no avião, né? Cantando que tem orgulho de ser brasileiro. E chegaram aí madrugada ao Brasil. O Rabino tá ligando aqui, eu vou pedir à produção, alguém vem aqui atender, por favor. E aí tem mais 3 aviões, né, previstos para chegarem aí entre hoje e sexta-feira até sábado, né, também. E a gente vai ver aí essas pessoas, né, sendo repatriadas. Então, aquela história, né? A gente sai do Brasil, a gente quer morar fora, a gente quer conhecer outros lugares, mas na hora que a coisa aperta, a nossa pátria mãe é aqui, né? A nossa terra Brasil, terra de paz, pelo menos por enquanto, né? E todos voltam felizes para casa. Tá aí as imagens do pessoal voltando aí ao Brasil. Primeiro voo esse que chegou a Brasília aí. Bom, gente, aí tá aí, né, a bandeira brasileira, né, sendo trazida ali. Aí o Brasil é nossa pátria orgulhosa, né? Todo mundo é orgulhoso de ter o Brasil como uma pátria. Pátria amada, Brasil. É isso aí. Bom, a gente está aqui com a Mona Lisa, eu quero cumprimentá-la logo, né? Mona Lisa, pega o microfone, por favor. Bom dia, obrigado por ter vindo aqui ao programa. Bom dia, Barbosa Filho. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É um prazer enorme Prazer é estar meu. aqui com você. Né? E dar um bom dia a todos de casa que estão assistindo, que estão nos acompanhando. O pessoal de Bicaraí, tá todo mundo aí Que bom. Ligadinho com a gente. Bacana. Inclusive, eu quero que quem tiver pergunta, né, sugestões, pode enviar aí pelo chat no YouTube, viu? Que a gente vai registrar aqui no programa, viu, Cássio? Vamos ficar atentos aí. Mona Lisa, como é que está hoje, né, a situação, ser prefeito de uma cidade, né? Uma cidade bacana como Bicaraí, mas a gente sabe que as cidades hoje, os municípios, arrecadam muito pouco. E toda a verba, né, vai para o governo estadual, governo federal, para depois retornar. E aí o prefeito fica com o pires na mão, né, lá em Brasília, solicitando verbas e ouvindo muita coisa e promessa. Como é que é hoje essa situação? Está assim ainda ou está pior? É verdade, esse ano está um tanto quanto difícil. Eu acho que a solução seria um novo pacto federativo, né? A melhor distribuição de receitas. Existe uma grande parte no governo federal, uma parte menor no governo do estado e a menor parte de todas fica na ponta, que é no governo, nos municípios. E é quem realmente... É onde moram os brasileiros. É a mola do país, né? É o tripé que sustenta o tripé da República, são os municípios. E a gente vem sofrendo perdas nos repasses, tanto federais quanto estaduais. E os municípios realmente estão vivendo uma crise difícil que não fomos pegos de surpresa. Há muito tempo já vem várias obrigações tributárias aumentando, então a gente já vem sofrendo há algum tempo, né? Débitos anteriores que acaba caindo no nosso colo, mas a gente vai levando, vai ajustando. Esse ano foi mais difícil. Enfim, acabei de chegar de Brasília há pouco tempo, semana passada teve uma marcha, né? Foi feito um compromisso do governo federal de ressarcir pelo menos parte dessas perdas que nós tivemos durante esse ano no FPM e que a partir do próximo mês não haverá perdas e se houverem perdas serão repassadas no mês seguinte. Estamos aí nessa esperança de que tudo volte ao normal para que a gente possa seguir com mais tranquilidade nas nossas responsabilidades. Como é que fica hoje a questão de você, além de manter a cidade limpa, né, cuidar de tudo ali, da saúde, da educação, dá para fazer alguma obra, dá para ampliar alguma coisa na cidade, dá para fazer um melhoramento nos bairros? Como é que trabalha hoje o prefeito de uma cidade assim? Veja bem, nos 2 primeiros anos de governo a gente conseguiu fazer várias obras com recursos próprios. Mas na situação que a gente vive hoje,
é muito difícil a gente conseguir fazer obras com recursos próprios, mas a gente precisa contar com os nossos parceiros, deputado estadual, deputado federal. Os deputados é que vêm com emendas parlamentares que nos ajudam nessa questão de infraestrutura, de obras maiores. O dia a dia a gente tem que dar um jeito de resolver, né? Mas o que tem nos ajudado realmente, eu falo por mim, lá em Bicaraí, creio que é a realidade de todos os municípios, que nós temos bons parceiros, né? Nossos deputados chegam junto realmente. Hoje, por exemplo, a gente tem várias obras em andamento de calçamento, reforma de colégio, reforma de posto de saúde, ampliação do hospital, que inclusive vamos entregar essas obras na próxima semana, no aniversário da cidade. E desde já você está convidado. E todos aí que estiverem assistindo, quiserem prestigiar, vai ser uma festa bonita. Bacana. Apesar das dificuldades, a gente tem que comemorar, né? Com certeza. E o povo também gosta de festa, precisa de festa até para ganhar dinheiro também. Verdade. Né? O município é assim. Diminuiu a população lá também esse ano? Não, manteve. Manteve, a né? mesma coisa. Que bom, né? Qual é a população hoje da cidade? É 21.600 pelo censo. Mas é uma coisa assim que a gente fica meio assim em dúvida, né? Porque eu acredito que a população de Bicaraí é maior que isso. Eu acreditava que fosse uns 30 mil, né? Eu digo porque, por exemplo, nós temos 18 mil eleitores. Como é que a cidade tem 18 mil eleitores e tem 21 mil? E as crianças, onde ficam? Né? E os idosos? Adolescentes, crianças, os idosos que não votam mais. Não votam, né? E quantos mil domicílios tem na cidade? Porque por aí dá para ter uma média, né? Aqui mesmo, por exemplo, a cidade tem em torno de 60 mil domicílios. Tem como vocês verem isso aí, Gui? Quantos domicílios do total? Só com aparelho de TV em casa, fora aqueles domicílios que não tem TV, que não tem. Então tem essa conta, né? Digamos assim, pelo acompanhamento dos agentes comunitários de saúde, que nós temos 100% de cobertura do programa de agentes comunitários de saúde, são quase 30 mil pessoas. Então, eu acho que esse trabalho deveria ter sido em parceria com os agentes que estão lá todos os dias, no dia a dia, né? Então, eu acredito que famílias, por exemplo, pessoas que trabalham o dia inteiro, que ficam fora, não foram recenseadas, enfim. Mas, pelo menos, a gente não teve perda de receita. Na pior das hipóteses, a gente não teve perda de receita. Ok. Prefeita, eu vou convidar a senhora para ficar aqui um pouquinho com a gente, porque eu vou continuar a entrevista, mas eu queria colocar logo online aqui, que já está com a gente já teve uns probleminhas na internet aí hoje, e eu queria ouvir o Rabino Ventura sobre a guerra de Israel, né? Ele que representa a comunidade de judeus, né, aqui no Brasil, a comunidade judaica. E a gente precisa ouvir, né, a palavra do Rabino Ventura, que esteve recentemente em Israel. Não é isso, Rabino? Bom dia, obrigado. Shalom, né, pro senhor aí. Bom dia, Barbosa, bom dia, prefeita. Saudação a todos os nossos irmãos da Bahia, de Itabuna. Sim, estive recentemente em Israel e é muito triste o que está acontecendo, porque quando a gente vai para Israel, a gente vê a vitalidade do povo, a gente vê a esperança, a gente vê a fé, e realmente é um contraste muito grande essa realidade com todas essas cenas que a gente viu nesses últimos dias e que, mesmo que a gente muitas vezes evite olhar esses vídeos, eles voltam na nossa mente, as questões voltam na nossa mente, imagens de bebês degolados, de moças violentadas, com multidões ao redor cuspindo no corpo delas, gritando "Deus é grande". E eu me pergunto, essa para mim é uma das maiores incógnitas, que Deus é esse que essas pessoas servem e chamam de grande, que coaduna ou que se satisfaz com estupros, com degolas, com colocar bebês em jaulas, com decapitar pessoas. Nada diferente do que a gente já conhecia, né? A partir do ISIS, do Estado Islâmico. A realidade é que a gente já sabia disso. A gente já conhecia isso. Essa índole desse grupo e de todas essas pessoas, inclusive de multidões, muitas multidões que seguem
essas visões. A gente conhecia pelos atos que eles cometem, e a gente conhecia também pelo estatuto do Hamas. Sabe, tem muitas pessoas que falam assim, mas por que Israel não dialoga? Não tem com quem dialogar. Você dialoga com quem te aceita como ser humano, que te aceita como merecedor da vida. Mas quando a gente olha o Estatuto do Hamas, eu recomendo a todos procurarem ele online, ali está escrito claramente que eles não desejam a paz com Israel. Essa é a resposta para todo mundo que fala, mas por que Israel não negocia? Por que Israel não dá um Estado para eles? Porque eles não querem um Estado ao lado de Israel. Digo de novo, está no Estatuto deles. Eles escrevem ali que através da Guerra Santa, Jihad, eles têm que conquistar Israel inteiro, e esse é só o primeiro passo, porque o objetivo deles é conquistar o mundo inteiro para implementar essa visão fundamentalista, radical do Islã, que tem como objetivo a conquista de todos. Que nos vê como infiéis, que vê a cultura ocidental como infiel. E aqui eu tenho uma observação também muito importante. A ameaça do Hamas, a ameaça de todos esses grupos, Hezbollah, Hamas e etc., ela não é só contra os judeus. Eu falo aqui, antes de mais nada, como ser humano. Eu estou falando como ser humano. Eu estou falando como ser humano que tem muitos amigos árabes, inclusive postei várias coisas das minhas viagens a Dubai, ao Marrocos. Eu tenho vários amigos muçulmanos e eu digo, essas visões que acabam capturando todas as pessoas, elas são inimigas da humanidade. Elas são na mesma dimensão que a visão nazista, com a mesma violência, com o mesmo ódio e com a mesma xenofobia, no sentido de, se você não é igual a mim, se você não pensa como eu, você não tem direito à existência. Então, isso é muito importante todos terem em mente. Durante muito tempo, o Hamas conseguiu enganar a opinião pública ocidental. Infelizmente, graças a setores da mídia e a vários partidos políticos, alguns que inclusive estão falando de forma declarada que apoiam o Hamas, inclusive sem em nenhum momento fazer menção aos bebês degolados, às avós e avós sequestrados, mães estupradas na frente dos filhos. Inclusive a gente teve um rapaz que parece que ele era responsável do governo pela inclusão das pessoas portadoras de deficiência, eu acho que o nome dele é Said, que ele fez um post, ele teve a coragem de fazer um post, onde ele se referia à mancha marrom atrás da calça de uma mulher que tinha sido acabado de ser capturada pelo Hamas e estava sendo colocada dentro de um carro para ser levada, sabe lá para onde, se essa mulher não seria estuprada, degolada, que cena que essa mulher não deve ter visto. Quem sabe se essa mulher não viu seus pais, seus filhos serem estuprados e mortos. E esse funcionário, que deveria se preocupar com o acolhimento das pessoas portadoras de deficiência, fez um post gozando dessa mulher, dizendo, olha só, a calça dela deve estar borrada de M. De merda. Isso é um funcionário do governo, que pelo que eu sei já foi exonerado. Mas quando se olha nas redes sociais e a gente começa a procurar, puxar a história desse funcionário, a gente vê que ele já era simpatizante desses grupos. Inclusive com camisetas desses grupos, com o nome e com uma metralhadora. E essa é a pessoa que, infelizmente, é escolhida para cuidar das pessoas com portadoras de deficiência. Será que ele não é um portador de deficiência? Deficiência emocional? Deficiência espiritual? Como é que podem colocar uma pessoa que tudo indica ser um psicopata para cuidar das pessoas, dos direitos das pessoas com portadoras de deficiência? É colocar a raposa para cuidar das galinhas.
Aliás, pouco tempo atrás, a gente teve uma assessora do Ministério de Inclusão Racial que ofendeu todos os paulistanos. Nos chamou de safades. Brancos safades descendentes de europeus. Impressionante. Essa mulher estava onde? Na assessoria do Ministério de Inclusão Racial. Quer dizer, ela praticou exatamente o racismo. E não venham me dizer que não existe racismo assim ou racismo assado. Ela praticou a discriminação. Ela promoveu o ódio. Não só a uma torcida de futebol, mas a todos os habitantes de um estado. Que, inclusive, eu me orgulho, falando com os irmãos que são nordestinos, de dizer para os senhores que aqui, a minha cidade, São Paulo, é a cidade que tem o maior número de nordestinos no planeta. Isso é maravilhoso, é isso que tem que ser observado. Uma cidade acolhedora, uma cidade que tem imigrantes de todos os lugares, uma cidade formada por imigrantes, uma cidade que, claro que tem os seus problemas. Racismo existe e tem que ser combatido, mas não com ódio. Então o que a gente está vendo aqui é a normalização do ódio. Então quando a gente tem uma pessoa que está no governo, supostamente para promover a inclusão racial, e que ela dirige palavras de discriminação a todo um estado, quando a gente vê um homem que está ali numa posição supostamente para acolher as pessoas portadoras de deficiência, e ele se refere a uma mulher, a uma vítima, de uma forma tão debochada, tão vergonhosa, tão humilhante, a gente pode compreender por que essas pessoas não, por que essas pessoas apoiam o Hamas. Por que essas pessoas, inclusive líderes religiosos, não dirigiram nem uma palavra em relação a essas mulheres, a essas crianças. Que visão religiosa é essa? Que visão religiosa é essa que coaduna com pessoas estuprando, cuspindo num cadáver de uma mulher que foi estuprada, gritando: Deus é grande? Que Deus é esse? Deus é grande, a gente diz, quando a gente vê uma paisagem maravilhosa, quando a gente vê uma montanha grandiosa, quando a gente vê uma floresta com árvores cheias de flores, quando a gente olha para o céu estrelado, quando a gente olha para o mar, aí a gente diz Deus é grande. A gente diz Deus é grande quando a gente vê o sorriso de uma criança, quando a gente vê uma boa ação, quando a gente vê pessoas de realidades diferentes se abraçando. Agora, repetir, sistematicamente Deus é grande quando você está com uma metralhadora, matando inocentes, quando você está degolando crianças, quando se está estuprando mulheres. E preste atenção, não foram só os militantes do Hamas, infelizmente eu falo isso com dor no coração. Grande parte da população tem participado disso. Infelizmente, e agora, graças aos vídeos que o próprio Hamas tem divulgado com orgulho, a população internacional, as pessoas de bem, podem saber a verdade. Mas até agora só a gente conhecia isso. Toda vez que eles cometem atentados, o que eles fazem? Eles saem nas ruas e começam a servir docinhos para as pessoas. E as pessoas aceitam. Ou seja, existe um aceite muito grande da população civil de Gaza para com essa violência. E eu vou explicar uma coisa muito importante. É claro que tem inocentes em Gaza, não tem dúvida nenhuma. Mas eu vou explicar uma coisa muito importante para que as pessoas compreendam o tamanho da tragédia. A gente teve durante a Primeira Guerra Mundial um comportamento hediondo da população alemã. De novo, claro que tem pessoas boas, mas um comportamento hediondo. Muitas pessoas não entendem como é que pode ser que de repente, não foi de repente, teve vários anos onde os nazistas ensinaram as crianças ao ódio. Você coloca num livro didático e você fala, olha, o judeu é infiel, o cristão é infiel, o ocidental é infiel, o judeu é descendente de macacos, etc, etc, etc. Como essas crianças são ensinadas há muito tempo.
Está no Estatuto do Hamas, trechos do Alcorão, dizendo que no futuro as pedras dirão, tem um judeu atrás de mim, mate ele. Isso está escrito no Alcorão. Por outro lado, existem coisas que estão escritas não nos profetas, no livro de Juízes, na própria Torá. Agora, qual é a diferença? A diferença é como é que você lê esse tipo de coisa, como é que você interpreta esse tipo de coisa, como é que você aplica esse tipo de coisa. Existem clérigos islâmicos, por exemplo, na Arábia Saudita, em Dubai, nos Emirados Árabes, no Marrocos, que eles falam, pera um pouco, a gente tem que interpretar isso aqui de outra forma. Isso deve ser compreendido de outra forma. Isso não pode se aplicar a todo um povo em todas as épocas. Assim como os trechos dos evangelhos, que também têm, muitas vezes, palavras que generalizam em relação aos judeus. E hoje a gente tem inúmeros irmãos cristãos, inclusive eu quero trazer aqui a minha gratidão, a gratidão da comunidade judaica, aos irmãos cristãos e principalmente os evangélicos, que têm se levantado e têm se colocado de uma forma muito firme contra essa postura vergonhosa, assassina e criminosa de políticos, inclusive, que têm defendido o Hamas. Eu quero realmente agradecer. Aí vem a pergunta, mas como é que esses irmãos compreendem essas partes dos evangelhos que generalizam os judeus? Oh, meu Deus do céu, é tão simples. Vamos olhar o contexto histórico. Vamos olhar qual que era a situação e compreender que isso se definia, essas observações se definiam a situação XYZ. Mesma coisa os judeus com a Torá e a mesma situação os muçulmanos podem ter com o Alcorão e vários têm. Vamos fazer uma leitura conceitual, contextualizada. O Hamas não. O Hezbollah não. E não pensem que eles são poucas pessoas. Tem gente que fala, não, mas a maioria dos muçulmanos é moderada. É verdade. E eu tenho vários amigos muçulmanos, eu digo novamente, são pessoas maravilhosas. Mas quando você tem 15, 20% de 1 bilhão de pessoas, que são os que se definem como não moderados, você está falando de 200, 300 milhões de pessoas. E isso é seríssimo. Porque essas pessoas estão espalhadas pelo mundo. Porque essas pessoas estão na França, na Inglaterra, no Brasil. E são pessoas que concordam em falar Deus é grande quando tem uma criança sendo degolada, quando tem uma mulher sendo estuprada, quando tem uma avó sendo capturada. E isso é seríssimo. Nunca nós tivemos, na realidade humana, de uma forma tão explícita, divulgado em redes sociais, a possibilidade de se colocar do lado do bem ou do mal. Hoje, uma pessoa que não critica o Hamas, a pessoa pode ser a favor da formação do Estado palestino. E digo para vocês, muitíssimos judeus são. E isso não significa apoiar o Hamas, isso significa apoiar a derrubada completa do Hamas. Prestem atenção numa coisa interessante. A gente tem duas Palestinas, basicamente. Uma na faixa de Gaza, que tem o governo do Hamas, e a outra na Cisjordânia, que tem o governo do Fatah. Por que será que Israel não ataca a Cisjordânia? Por que não tem mísseis? Por que não tem aviões de Israel sobre a Cisjordânia? Eu, desde que eu me conheço por gente, nunca soube de nada disso. Porque o governo da Cisjordânia, com todos os problemas que ele é um governo que não tem fundamento radical islâmico. Ele não se fundamenta nessas ideias. Ele é bastante complicado, tem bastante problemas, mas nesse aspecto, eles não lançam mísseis em Israel. Então Israel não lança neles, eles estão vivendo ali melhor do que muitos árabes no Egito, que tem muita pobreza, na Síria, no Iraque, no Líbano. Em Israel, muitas pessoas não sabem, mas o presidente do maior banco de Israel é árabe israelense, muçulmano. O capitão da seleção de futebol israelense é árabe muçulmano.
Vários dos cantores israelenses, inclusive, que cantam em hebraico, são árabes, muçulmanos. O juiz do Supremo que colocou um presidente de Israel na prisão há alguns anos atrás por corrupção, o juiz do Supremo, árabe muçulmano israelense. Não existe apartheid em Israel. Os muçulmanos, os árabes têm partido, têm representação no parlamento israelense, inclusive muitas vezes falando contra Israel. Então, só um pouquinho, só concluindo, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência, que as pessoas vão além daquilo que é apresentado. E digo novamente, a gente precisa fazer uma varredura enorme aqui no Brasil. E prestar atenção em todas essas pessoas que estão ocupando os cargos-chave de acolhimento, de justiça, que estão invertendo, estão chamando o bem de mal e o mal de bem. E o povo brasileiro, pelo nosso bem, pela nossa proteção de todos, independente de religião, precisa se posicionar. E precisa dizer não. O que é mal, e mal é crime, e crime tem que ser punido, e nunca aplaudido. Exatamente, o senhor tem toda a razão. Eu só queria ilustrar aí a sua fala, né, e lembrar que na religião também, os muçulmanos estão dentro de Israel, do Estado de Israel, num local privilegiado que eles escolheram, né, a mesquita hoje, que é a pedra o Domo da Pedra, né, que é chamado lá, né, o ponto principal para a religião hoje está na mão dos muçulmanos, né? Então, quer dizer, Israel Sim. mostra aí que não há problema nenhum de apartheid. Agora, o que me preocupa, Rabino, é que Israel é cercado praticamente por um barril de pólvora, né? De um lado a Líbia, que tem também esse grupo Hezbollah, que é um grupo também terrorista, né? Aí a faixa de Gaza, que fica praticamente dentro do território israelense, aquela faixa ali que fica na beira do mar, que também é perigoso, né? Aí, quer dizer, Israel está cercado. E todos esses lugares, o senhor falou aí da Cisjordânia, né? Apesar de ter um governo que não ataca Israel e não sofre ataque de Israel, mas todos eles atacam de outras formas, mas não de uma forma tão coletiva e... Isso. E eles têm também esse fundamento que parece que vem lá daquela época do Omã, né? Que queria tomar o mundo inteiro, dominar o mundo inteiro. O senhor que convive muito lá em Israel, existe essa apreensão do governo de Israel, das pessoas lá no dia a dia, com relação a ser cercado por todo esse povo? Existe. Existe uma tensão muito grande. Apesar da gente ter muitos árabes que convivem muito bem com a população judaica, vários, inclusive, se manifestaram contra tudo que está acontecendo. Tem um youtuber que ele é muito famoso mesmo, eu não lembro o nome dele, se alguém quiser colocar no comentário eu agradeço, que ele sempre se definiu como palestino-israelense. Muito conhecido. E por causa dessa situação agora, ele falou, eu não sou mais palestino-israelense, eu sou israelense-palestino. Jogador de futebol também da seleção se pronunciou, falou que vergonha, que absurdo que fizeram. Por outro lado, infelizmente existe muito, inclusive dentro de mesquitas, de templos religiosos, existem muitas pessoas que fazem discurso de ódio. Não é contra o israelense só, é contra o judeu, ou contra o ocidental. E por conta disso, muitas vezes a gente anda na rua e tem pessoas, às vezes grupos de pessoas olhando de cara feia, com cara ameaçadora. Eu passei por isso algumas vezes, recentemente. E tenho a outra experiência também, de ter experiências maravilhosas com pessoas, com árabes muçulmanos que eu chamo de irmãos. Mas a tensão é forte, inclusive dentro, esse que é o pior. A gente teve também há cerca de 2 anos, um massacre de judeus em Israel, feito por árabes israelenses, que foram convocados pelo Hamas e pelo Hezbollah, atenderam a convocação e começaram a entrar em casas, estuprar, queimar, atirar, e começaram a matar um monte de gente, o próprio vizinho. Aí quando Israel vai responder, não, então Israel está cometendo agora violência desproporcional, está cometendo um massacre. É como dizer assim,
imagina que tem um bandido, e esse bandido veio e ele atirou em 10 pessoas e saiu correndo, ele tá com a arma. E ou você vai jogar uma bomba nele e ele vai morrer, ou ele vai continuar com a arma, porque ele falou que ele vai voltar e vai matar. E muitas vezes, para que você consiga alcançar esses bandidos que são inúmeros, que se escondem em túneis, que se escondem entre os civis, muitas vezes você vai ter efeitos colaterais, infelizmente. E a gente fica triste de verdade, profundamente, por cada criança palestina, cada criança árabe. Mas uma coisa é um efeito colateral quando você precisa acabar com pessoas criminosas, sádicas, que juram retornar, que não estão brigando com paus e pedras, que jogaram 5.000 mísseis em 2 dias. 5.000 mísseis. Pegou fogo em vários prédios em Ashkelon, famílias foram mortas, carros incendiados. Você precisa atingir essas pessoas. O efeito colateral de uma guerra é triste, morrem civis, mas eu garanto que Israel nunca, nunca, nunca vai com uma metralhadora e olha para civis e começa a atirar em civis. Nunca que Israel vai descer com um monte de paraquedas para procurar crianças e matar. Agora, infelizmente, a gente tem pessoas que visam os civis. Não porque são ocupantes da guerra, porque são judeus. Porque são infiéis para eles. Tem uma coisa importante aqui também que tem que ser lembrado. Durante a Segunda Guerra Mundial, o maior líder naquela região, quando viviam os judeus, porque os judeus não chegaram em 1948. Quando a gente pega filmes de 100 anos atrás, eu acho que ainda é filme ou imagens de 100 anos, de 80 anos atrás, antes do Estado de Israel, Jerusalém tinha mais judeus do que muçulmanos. E o território não era um país, o território não se chamava Palestina, mas era um território que englobava Síria, Líbano, Jordânia, e pertencia ao Império Turco-Otomano. E naquela região chamada Palestina, historicamente, viviam judeus e viviam árabes, muçulmanos. Em Gaza, vivia muitos judeus, até 100 anos atrás. Agora, o que acontece antes da independência de Israel? Durante a Segunda Guerra Mundial, quem era um dos grandes amigos de Hitler? Mufti de Jerusalém era o líder muçulmano de Jerusalém. Podem pesquisar no Google, não precisa acreditar em mim. Mufti de Jerusalém era o líder deles em Jerusalém. E ele visitou campos de concentração com Hitler. E ele conversou com Hitler sobre extermínio. Por quê? Se ainda nem tinha o Estado de Israel. Se nem tinha feito divisão nenhuma, se nem tinha Gaza, se nem tinha Cisjordânia. Por que ele era aliado do Hitler? É muito simples. Porque esses fundamentos, essas ideias levadas ao pé da letra, fundamentalistas, elas são iguaizinhas ao nazismo. Outra coisa importante que as pessoas precisam se questionar é o seguinte: o nosso presidente, o Lula, ele falou tempos atrás que a ONU teve força para criar Israel, mas não Palestina. Vocês ouviram isso? Só que parece que ele não foi informado de que a ONU, em 1948, Congelou aí. Dá um retorno aí, viu, Cássio? Assim que voltar o Rabino aí. Voltou? Oi? Congelou. Caiu a internet, né? Mas a gente vai aguentar, tentar retornar aí, viu, Cássio? Vamos tentar manter o contato com o Rabino aí pra gente retornar a fala dele, pra gente concluir. Prefeita, terrível essa situação, né? Ai, que coisa horrível, né? Meu coração ficou mal ver aquelas imagens, muito né? Triste. Principalmente os bebezinhos nas jaulas, né? É uma inversão total de valores, né? A gente cresce em favor da vida, né? Em prol do respeito, e de repente a gente se depara com uma situação dessa. E esse grupo terrorista, né, como disse o Rabino aí, o fundamento deles é esse. Eles acham que tem que acabar, exterminar todos que não são da mesma religião, né? Que não tem o mesmo que pensamento. Não tem o mesmo pensamento deles, né? Então, você vê, eles estão atacando um país onde tem muitos muçulmanos, Sim. né? Até quem nunca foi Israel, né, quem mora fora, pensa que Israel é um país cristão, né? Porque Sim. Jesus Cristo viveu a vida ali, né?
dos 12 anos em diante, depois morreu ali, mas não. Ali é mais um país judeu e muçulmano. Como eu disse aqui, a principal mesquita hoje, né, é muçulmana, que está lá, né, em cima do monte, principal monte de Israel. E eles atacam mesmo assim, quer dizer, eles não consideram ninguém, nada, né? É um grupo terrorista violento. Pessoas que não têm nenhum tipo de sentimento, né? Parece ser humano, né? Imagina o que eles fariam, né? Se pegasse um país como o nosso, de paz, né? Pessoas que não sabem lutar, que a gente não tem um exército preparado, né? Então, eu acho que Israel hoje é a barreira do mundo. A vitória de Israel hoje é a vitória do mundo. Israel precisa vencer essa guerra, acabar com esse grupo, exterminar esse grupo da face da terra. Isso sim a gente tem que, né, apoiar, porque... Voltou já o Rabino? Então, Rabino, pode concluir aí. Eu quero concluir o que eu estava falando. O Lula e todas as pessoas que fazem essa questão têm que ser informados de que a ONU sim fez um país chamado Palestina. Mas os países árabes, e eu quero dizer uma coisa pessoal, o meu pai nasceu no Egito, é um judeu egípcio. Ele era criança, ele estava ali no Egito. Não, essa época ele já não era criança. Não, 1948 ele era criança, ele tinha 3 anos mais ou menos, 5 anos. Bem, ele estava no Egito. Os países árabes falaram para os árabes que nasceram ali, que moravam na região, saiam que a gente vai jogar todos os judeus no mar. A gente não quer um país para os judeus e um país para os árabes. Sendo que existia uma quantidade enorme de judeus vivendo ali já. Existia uma seleção palestina, eram judeus. O dinheiro palestino, na época, antes da independência de Israel, tinha elementos hebraicos, tinha palavras em hebraico. O que eles fazem, então? Eles saem, uma grande parte sai, são chamados refugiados, e aí os países árabes atacam Israel, e mal podiam eles esperar que Israel fosse vencer todos eles. Quem ia esperar? 3 anos depois do Holocausto, quem ia esperar que aquele exército esquálidos ia vencer? Não teve ajuda de Estados Unidos nenhuma, não teve ajuda de França, de Inglaterra. Ninguém queria saber dos judeus. Israel venceu. Muito bem. Israel venceu, mas os territórios, Cisjordânia, Gaza, eles continuaram à disposição dos palestinos. E ao invés de fazer um país, o que eles fizeram? Egito pegou Gaza, ficou com o Egito. Jordânia pegou Cisjordânia, ficou com a Jordânia. Jordânia pegou Jerusalém, que era para ser uma cidade talvez internacional. O mundo não abriu a boca. Os jordanianos entraram no cemitério, no Monte das Oliveiras, pegaram lápides de judeus e fizeram de chão para suas casas. Profanaram a religião alheia, que eles dizem tanto respeitar. Durante 20 anos, Jordânia não deu Jerusalém para palestinos. Durante 20 anos, Jordânia não deu Cisjordânia para os palestinos. Durante 20 anos, eu estou falando de 19 anos, de 1948 até 1967, Egito não deu Gaza para os palestinos. Egito ficou com Gaza. Jordânia ficou com Jerusalém e Cisjordânia. E novamente esses países atacaram Israel. Ou atacaram, tiveram uma guerra com Israel. Aí então Israel conquistou esses territórios e falou: agora vocês não vão usar esses territórios para me atacar. Eu preciso de uma zona tampão de segurança. Vocês querem me jogar no mar. E aí, de repente, o Egito se lembra que deveria existir um país chamado Palestina. De repente, a Jordânia se lembra que deveria existir um país chamado Palestina e que Jerusalém, na verdade, era a capital da Palestina. Mas espera um pouco, vocês tiveram 18 anos para fazer isso? E vocês não fizeram? Então, existem inúmeras questões importantíssimas que a opinião pública brasileira precisa compreender, porque a propaganda mentirosa, falsa, desses grupos, que tem apoio financeiro gigantesco, que compra consciências em academias brasileiras, que estão tomadas por ideias perversas, que chamam o mal de bem, o bem de mal, por mídias, por partidos políticos. As pessoas não têm acesso à verdade, porque as suas lideranças são compradas. São pessoas que se vendem por dinheiro. São pessoas que não têm a sensibilidade de derramar
Uma sílaba por crianças degoladas, 40 crianças degoladas. São pessoas más. Outra coisa importante, eu quero terminar, eu sei que são muitas informações, mas elas são muito importantes. Muita gente fala, vocês roubaram as terras dos palestinos. Eu tinha ouvido uma informação, eu tinha lido, estudado uma informação, dizendo que uma grande parte dos palestinos não era originária de lá. Era do Egito, era da Síria. Eram pessoas que chegaram no último século por causa do desenvolvimento que os ingleses trouxeram e que os judeus trouxeram. Uma grande parte. Eu confesso, eu fiquei um pouco em dúvida, porque eu não vou aceitar uma informação só porque vem do lado que me beneficia. Até que eu vi um vídeo de uma liderança do Hamas criticando os outros países árabes por não ajudarem eles com petróleo, dizendo assim, nós somos árabes igual vocês. Olha os nossos sobrenomes. Al-Masri, que significa o egípcio, essa família toda que é um clã gigantesco, é do Egito, a gente veio do Egito. Al-Halabi, Al-Halabi, que significa os alepinos de Alepo, a gente veio da Síria. Quer dizer, ele mesmo falando isso, eu falei, é um fato isso. Então, os judeus foram expulsos de sua terra. Mesmo assim, os judeus estão ali desde sempre. Palestina não era um país, nunca houve um país Palestina. E quando a ONU, sim, fez Palestina, eles falaram, não, a gente quer jogar vocês no mar. Então, toda essa história tem que ser revista pelo povo brasileiro. O povo precisa aprender. Durante muito tempo, a gente foi refém da mídia. E o pior de tudo é que o que a opinião pública dizia, porque são informações falsas plantadas por esses antissemitas, por esses antisseres humanos. Os judeus são os donos da mídia. Se os judeus são os donos da mídia, por que a mídia está toda hora chamando o terrorista de militante? Por que a mídia está toda hora equiparando os dois lados? Por que a mídia não conta sobre as degolas? Se a mídia está na mão dos judeus. Se os judeus são tão poderosos assim e detêm todos os governos, por que tem tanto antissemitismo na Europa? Em Nova York, ataques aos judeus, pessoas que entraram com machado em sinagogas. Então agora, graças às mídias sociais, que tem o seu lado negativo também, tem uma difusão de informações falsas, adoidado, mas graças a essa possibilidade e graças a pessoas como o senhor, meu irmão Barbosa, hoje a opinião pública tem a possibilidade de saber a verdade. E graças a esses psicopatas do Hamas, que preferiram dar um tiro no pé, filmando as atrocidades, gritando Deus é grande, degolando, estuprando, enjaulando crianças, e divulgando esses vídeos, hoje só defende Hamas quem é psicopata e quem é do mal. Querer o bem daquelas pessoas que moram na faixa de Gaza, que eu quero o bem deles, não é apoiar o opressor, não é apoiar o psicopata. Obrigado. Muito obrigado, Rabino. É interessante, né? Eu fico muito feliz do senhor ter aceitado o nosso convite para dar essas explicações aqui, porque o que a gente vê muito na rua é isso, é desinformação, a ignorância, né? Muita gente não sabe o que está se passando lá e aí postam muita bobagem, incentivado pelos seus líderes, né, políticos. E explicações como essa, eu acho que até ajuda essas pessoas a saírem dessa obscuridade, dessa ignorância, né? Porque as pessoas não procuram Barbosa, se informar. homossexuais, LGBT. Como é que essas pessoas levam bandeiras LGBT ou bandeiras do Hamas em manifestação feministas ou do LGBT? Isso é cruel. As pessoas que fazem isso sabem que se eles fizessem isso na faixa de Gaza, eles seriam colocados num prédio e jogados como acontece com eles. Teve um palestino que se refugiou da faixa de Gaza em Israel, porque ele era homossexual, e ele foi capturado por militantes e foi degolado. E aqui no Brasil, esses movimentos mentirosos, falsos, hipócritas, que dizem defender as mulheres. Eu sou super a favor de defender as mulheres. Os direitos das mulheres são importantíssimos. Eu sou super a favor de respeitar a opção de cada pessoa, desde que ela não faça mal para o próximo, mesmo que eu tenha as minhas convicções religiosas.
Agora, pessoas que dizem defender as mulheres, louvar o Hamas, que é misógino até a última gota, até o último fio de cabelo, pessoas que dizem defender os homossexuais, defender o Hamas, sabendo, é aí que está a hipocrisia, é aí que a gente tem que enfiar o dedo no olho, tem que cutucar a ferida, sabendo que o Hamas não é só homofóbico, ele é assassino de homossexuais. Essas pessoas são más, essas pessoas estão enganando os homossexuais, os LGBT, essas pessoas estão enganando as mulheres, e essas pessoas têm que ser desmascaradas. Porque são essas que, enquanto estão ocupando um cargo no governo, de inclusão, de defesa dos deficientes, que zombam de uma mulher que foi capturada, que foi estuprada, como aconteceu com esse rapaz, eu acho que se chama Said, que foi exonerado agora pelo governo federal, mas que já tinha um histórico que mostrava quem ele era. Ou como aquela assessora da inclusão racial que veio praticar o racismo contra o povo do meu estado, que graças a Deus é a cidade que tem o maior número de nordestinos no planeta. Então essa hipocrisia, essa contradição toda, ela tem que servir para mostrar que essas pessoas que ocuparam, muitas delas, não todas, mas que ocuparam espaços de direitos humanos, na realidade são pessoas que se importam com o direito delas, com o interesse delas, e não daqueles que elas dizem representar. Porque quem defende minoria, quem defende inclusão, quem é contra o racismo, quem é contra a imposição pela violência, é contra o Hamas. Eu até acredito, viu, Rabino, que muitas dessas pessoas são idiotas mesmo, imbecis, né? Que às vezes seguram a bandeira sem saber porque está segurando. O senhor falou aí da questão dos homossexuais. Nós tivemos exemplo na Copa do Mundo. Mas nós tivemos exemplo. Eu acho que elas são más. É, né? Também. Eu acho que elas estão escolhendo o mal. Eu concordo com o senhor, mas eu ainda prefiro pensar que tem alguns que façam isso por idiotice. Eu vi na hoje não. Hoje com essas cenas não. Hoje é por maldade mesmo. Tá certo, é. Eu vi na Copa do Mundo recentemente, todos viram, né, que você não podia usar um arco-íris lá dentro do estádio, que você era preso, um arco-íris, né? Alguém chegou com a bandeira do estado de Pernambuco, porque tinha um arco-íris, foi preso, foi detido. E essas pessoas, né, não conhecer isso, não saber disso, né, e querer defender esse tipo de gente que defende mais radicalismo ainda contra eles mesmos, né? Então a gente fica muito triste. Meu coração está muito triste, viu, Rabino, com esse ataque. Desde o sábado, né, eu tenho acompanhado e cada imagem que eu vejo eu fico mais triste. Eu acredito que grande parte do mundo está pensando da mesma forma. E eu espero que Israel saia muito bem vitorioso dessa situação, porque, como eu estava dizendo aqui há pouco, para a gente Israel hoje é o escudo do mundo. Porque se Israel for feliz nessa defesa, o mundo sai vitorioso. Se Israel não for muito feliz nessa defesa, esses terroristas vão continuar aterrorizando não só Israel, mas o mundo todo, principalmente o cristão, né? Se o judeu está sendo atacado assim, o judeu que acredita no mesmo Deus que eles dizem acreditar, imagine o que será um dos outros, né? Tá sem áudio aqui. Tava sem áudio aqui. Não tá me ouvindo? Agora voltou, pode falar. Ok. Pessoas que sistematicamente evocam o nome de Deus, dizendo Deus é grande, enquanto atiram, degolam, estupram, não acreditam no mesmo Deus. Acreditam escolhidos e seus seguidores. Não acreditam em Deus. Com eles, não é Deus, tem outro nome. Servem outra força. Chamam de Deus. É verdade, eu concordo com o senhor, Rabino. Rabino, que palavra o senhor deixa, né, para os judeus, as pessoas que estão preocupados, todos nós, né, os cristãos, todos de todas as religiões, estão preocupados com essa situação de Israel, estão torcendo, né, para acabar logo isso e que Israel saia vitorioso. Qual a palavra que o senhor deixa aí? Olha, eu olho as coisas de uma perspectiva espiritual e sociológica. Esses mesmos elementos que estão dividindo os povos, dividindo entre preto, homem,
heterossexual, que estão fazendo com que a gente chegue a ouvir discursos aqui no Brasil de pessoas falarem que odeiam heterossexual. Eu já ouvi várias vezes. Essas pessoas estão fazendo esse trabalho em Israel também. Essa maquinação voltada a povo, colocar grupos do povo contra outros grupos. Biblicamente falando, o livro de Juízes é pleno disso. Biblicamente falando, toda vez que o povo judeu ele começou a se dividir, toda vez que ele começou a se enfraquecer, Deus mandava, ou permitia, ou era uma consequência natural, vinham pessoas invadir. E o objetivo nunca foi machucar o povo, mas o objetivo foi mostrar e falar, pera um pouco, vocês estão se deixando levar, olha o que tem do outro lado. Vocês estão se dilacerando, vocês estão se dividindo por questões que são de vocês. Tem psicopatas querendo... Não vão perguntar se você é de esquerda ou direita. Não vão perguntar se você é hétero ou trans ou bi. E essa situação, com dor, ela está trazendo a possibilidade para que as pessoas se unam. A união em Israel hoje, mais do que nunca, ela está impressionante. As pessoas hoje que, por algum acaso, extrapolaram a unidade nacional por causa da política, se arrependeram profundamente. E hoje elas estão dizendo, a gente não pode ir tão longe nas nossas discussões internas. Fica uma lição importante para o povo brasileiro também. Porque quando a gente vai longe nessas divisões internas que normalmente são plantadas, não que não hajam questões que devem ser resolvidas, mas não nessa dimensão, a gente se enfraquece e agentes perversos começam a invadir o nosso corpo. Eu acredito que é um ensinamento pela dor, mas é um ensinamento. É uma oportunidade de Israel, do povo judeu, dos cristãos, de todas as pessoas de bem, se posicionarem, compreenderem os riscos dessas divisões que enfraquecem os nossos povos e que são plantadas de fora, refutar esse tipo de divisão interna e vencer de uma forma retumbante, de uma forma impactante, definitiva, o mal. Historicamente sempre foi assim. Os judeus ficaram dispersos durante milênios e não tinha solução. Os judeus começaram a batalhar por um Estado no final do século XIX. Mas, infelizmente, o Holocausto serviu de catalisador para que a gente tivesse o Estado. E quando a gente olha para as Escrituras, essa é a dinâmica. Vem a dor, a gente aprende com a dor. Se a gente aprender com a dor, a gente se torna mais forte, a gente se torna mais elevado, refinado, e aí a gente alcança uma dimensão, a gente alcança um patamar espiritual, social muito melhor. Eu acho que esse tem que ser o nosso foco agora. A gente tem que vencer o mal, a gente tem que colocar claro o que é bem e o que é mal. A gente não tem que festejar a morte de inocente nenhum, nem judeus, nem palestinos, árabes, muçulmanos, nenhum. Ao contrário, a gente tem que ir lá a jogar luz, porque tem muita por ignorância, por vaidade, mas que agora a gente tem a oportunidade. Veja esses vídeos, veja essas declarações. A gente tem uma oportunidade e a gente tem que trabalhar nessa oportunidade. Não é vingança, não é ódio. Caiu aí, né? Caiu a internet. Caiu aí, foi? Já estava desde antes de chegar aqui, já estava ruim. Tava caindo a internet, né? Hoje tá horrível a internet aqui pra gente. E olha Chove, e olha que a gente está aqui no centro de distribuição, né, de internet, aqui no alto das comunicações. Tá caindo muito. Se o Rabino voltar aí, se você avisa para ele concluir a fala dele para a gente encerrar a entrevista, tá?
E veja aí a transmissão no YouTube também, que parece que caiu, viu? Voltou Já voltou? Quem voltou? O YouTube. Ah, o YouTube já voltou, né? Se o Rabino voltar aí, viu, você nos avisa. Então, prefeito, a gente interrompeu, né, a entrevista porque esse assunto, Sim. né, do momento, Extremamente assunto importante. Né? São irmãos nossos que estão lá sofrendo. Quero te parabenizar, né, por trazer o Rabino Ventura, explicações muito importantes que todo mundo precisa ouvir. Isso. Muita gente não sabe, né, da realidade. Da realidade. Aí fica de fora, parece que estar torcendo por uma seleção, julgando, né? Não é assim, gente. Eu acredito, é claro que a gente tem que haver o respeito pelas religiões, pelas culturas, mas quem compactua, quem apoia, né, atos de crimes hediondos, né, de terrorismo, é tão culpado quanto quem está praticando o ato. Né? Você está apoiando aqueles. Você tem que saber o que está por trás disso aí. O que envolve. Então você está apoiando tudo aquilo ali. Né? Você é tão terrorista quanto. Exatamente. Né? Parece que o Rabino já está online aí, Cássio. Vamos concluir com ele aí. E o que eu estou surpresa é da gente saber que no nosso país, tão pacífico, né? Existem pessoas que apoiam esses movimentos. Hoje mesmo eu estava acompanhando pela internet, né? Vá atualizando o chat aí, Cássio, por favor. Eu estava vendo pela internet hoje pessoas da nossa política aqui, quer dizer, entrando em um assunto que, no mínimo, ele deveria se omitir se ele não, né? Ou então, como disse o Rabino, eles são ruins mesmo, né? E pensam pior ainda, dessa ocupando forma. posições de poder, né? E ocupando posição de poder, né? Num país onde recentemente um ministro do Supremo mandou prender velhinhas, só não prendeu criança, né? Mas velhinhas e senhores que estavam lá invadindo um Planalto, ou invadindo a Câmara de Deputados ou o STF. Tudo bem, errado mas não é motivo para uma condenação de 17 anos, né? E aí eles alegam o quê? Que essas pessoas são terroristas, que deram um golpe. E agora vem defendendo essas mesmas pessoas que apoiaram, né, que estão verdadeiramente praticando crimes, né? Crimes hediondos. De prender, de matar, de estuprar, de matar crianças, prenderem bebezinhos em jaulas, como se fossem animais. Que nem animal, né? A gente deveria aprender, né? Lógico. Quanto mais criança, gente, é revoltante. Triste. E eu fico impressionado como tem gente, né, que se diz político, que se diz pessoas graduadas, pós-graduadas, que tiveram a oportunidade de sentar num banco de faculdade, de abrir os horizontes, né? De pensar diferente, e essas pessoas pensam para o mal, defendem o mal. Sim. Né? É um absurdo. É preciso que todo mundo conheça essa realidade. Né? Isso é uma hipocrisia também, né? Mundo, porque essas pessoas há pouco tempo estavam aí dizendo, pregando contra Hitler, né? E contra pessoas que defendem Hitler, os nazistas, isso e aquilo. Aí essas mesmas pessoas hoje vão defender um grupo terrorista que está massacrando os inocentes lá. Está fazendo tanto quanto. Ou pior. Hitler, né? até pior, exatamente. Terrível, viu? Triste. É lamentável mesmo. É uma pena que caiu a internet. Mas eu espero que o Rabino Ventura possa levar esse depoimento dele. Ele leva, porque para todo o país. Ele hoje é uma das figuras assim mais requisitadas na imprensa, né? Porque ele parabenizar por essa iniciativa. Ele é muito bom na fala e ele representa muito aí os judeus e representa, né, o judaísmo, porque ele hoje visita, né, e faz os eventos pela internet para o Brasil inteiro, né? Todos precisam saber. Todos precisam saber. E conhecer essa realidade. Com certeza. Que já chegou no nosso país, infelizmente. Infelizmente, né? Prefeito, então, voltando, né? Vamos dar uma pausa aqui agora, Israel. Vamos voltar aqui ao tema, né, do município. A senhora falava das dificuldades que é manter o município de Bicaraí hoje, como os demais, né? Outro dia eu conversei aqui com o prefeito de Guararema também, Vinícius Ibran, né? Que foi presidente da MURC, e falava aí sobre essas dificuldades. E recentemente teve essa marcha a Brasília, né? Agora, eu vejo muitos presidentes falarem, mas nada se cumpre, né? Porque também depende do Congresso. Os deputados estão do lado das prefeituras, porque eles dependem dos munícipes para se elegerem, né? Eu cobro, eu faço a minha parte. A senhora cobra. Todo mundo tem que cobrar, todos os prefeitos. O que é que está faltando para esse repasse ser na íntegra, né, para os municípios, da maneira que os municípios precisam, já que
não foi feito o que foi prometido, que era transformar o Brasil em menos Brasília e mais município, né? Mas isso não foi feito, ficou só na Ainda conversa, não, mas né? esperamos que isso aconteça. É. Então, o que falta é que se cumpra com o que foi os compromissos que foram feitos lá atrás, né? Em campanha e tudo mais, porque o que aconteceu esse ano não foi bem o que foi dito. A gente espera que isso seja corrigido. Na marcha em Brasília foi assumido esse compromisso das correções daqui por diante, mas, por exemplo, dia 10, ontem, né? Houve de novo uma queda, né? Do repasse do FPM. Então, a gente ainda está muito... E como é que vocês estão pagando? Porque o salário de professores vocês pagam com a FPM, né? Mas assim, a gente vai tirando... juntando o dinheiro do dia 10, do dia 20, do dia 30 para fazer a reserva. Graças a Deus a gente está conseguindo, pelo menos lá em Bicaraí, conseguindo a gente pagar, não né? atrasou salário nem um mês desses 2 anos e 10 meses agora de governo. Todos os meses foram pagos salários em dia. E ainda não cheguei à situação de precisar demitir funcionários. Espero que a gente não precise, até porque a gente sabe da real necessidade de todo mundo de trabalhar, né? Todo mundo precisa de seu emprego, todo mundo precisa colocar comida na mesa e depende de emprego. Em cidade pequena como a nossa, grande parte dos empregos vem da prefeitura, então... a gente tem conseguido com muito trabalho, com muita luta e principalmente aplicando cada recurso com muita responsabilidade em seu devido lugar, né? E trabalhando com muita responsabilidade, com a equipe muito comprometida. Queria deixar aqui meus agradecimentos também a toda a minha equipe de trabalho, que todo mundo é unido e em prol do bem comum, que é o nosso município, mas... a gente ainda está nessa situação, não sabe muito bem o que vai acontecer. Esperamos em Deus que daqui por diante essas correções sejam feitas, que a gente consiga receber pelo menos parte dos prejuízos que tivemos esse ano e que a gente possa tocar os nossos municípios, porque... tá difícil. Ô, prefeita, a questão do emprego, né? Que hoje está em todo o Brasil e no mundo inteiro, né? As profissões estão sendo praticamente extintas, algumas. A internet está suplantando, também a inteligência artificial, os robôs, né? Então, o emprego está ficando cada vez mais difícil, né? Sim. Apenas aquelas pessoas especializadas trabalham em algumas profissões ou aquelas que já ingressaram nesse mundo digital. Como é que está seu município hoje nessa questão de emprego? Então, como eu falei, no município pequeno, grande parte dos empregos vem da prefeitura e de algumas empresas maiores que tem no município. Tem supermercado, cerâmica. Lá já teve até uma fábrica de refrigerante, né? É isso, uma fábrica de embutidos, já está a caminho. Já está a caminho. Já fizemos inclusive a doação da área, já tramitamos toda a parte que cabe à prefeitura a respeito de licenças, enfim. Certo. Nossa parte já foi feita, os donos da fábrica estão nesse processo de financiamento, né? Junto ao Banco do Nordeste. E o compromisso deles conosco é até março, no máximo de 2024, está funcionando essa fábrica que vai gerar em torno de 150 empregos. Para uma cidade como a nossa, né? Empregos diretos. Uma cidade como a nossa faz grande diferença. Na minha primeira gestão, nós conseguimos levar uma fábrica de embalagens para Ibicaraí, que gerou 120 empregos, que deu um boom na cidade, mas infelizmente depois essa fábrica foi embora. E agora estamos tentando trazer. E paralelo a isso, nós temos também um grande crescimento do comércio local, né? Foram em torno de 62 novas lojas que abriram, inclusive lojas de grandes redes, assim, farmácias, lojas de calçados. Eletrodoméstico tem lá, eletrodomésticos, exatamente. Então, a gente acredita que daqui por diante a cidade já está, né, nessa linha de crescimento e vai crescer ainda mais com a chegada dessa nova fábrica. E tem algumas cidades ali perto, né, que de repente dependem do comércio de Ibicaraí, né, que é Floresta Azul, tem né? Floresta Azul, tem Almadina, Cruz, tem Santa Cruz, tem Itaju, Itaju. tem
Firmino Alves, Firmino que Alves. é caminho de caminho, Itabuna, né? É. Ibicaraí é um município que hoje tem 4 agências bancárias. Aí. Então, para o porte da cidade, É muito bom. é muito bom, entendeu? Então, a economia do município tem crescido, graças a Deus, e a gente tem feito a nossa parte para incentivar esse crescimento, né? Ali, os elogios estão surgindo aí na tela, né? A gente trabalha de verdade, com certeza. Eu quero agradecer as pessoas que estão participando do chat, viu? Podem continuar mandando mensagens aí que a gente vai publicando aí. Ô prefeito, lá também, Ibicaraí, a senhora falou da festa que vai ter, né? Já tivemos grandes festas lá, né? Inclusive micareta e tudo mais, né? Mas devido às crises, vocês pararam também a pandemia, né? Exatamente. Vai voltar? Na minha primeira gestão, nós fizemos grandes micaretas, né? Lá em Ibicaraí. E aí as pessoas me cobravam muito isso. O resgate de várias tradições, como o desfile cívico, 7 de setembro, aniversário da cidade, micareta. Mas devido às dificuldades que nós enfrentamos, né? Pandemia, como o senhor falou, depois veio a enchente, aquela grande enchente que Ibicaraí foi muito atingida. Foi muito atingida, né? Foram mais de 1.300 famílias atingidas. E a crise financeira impediu da gente fazer. Só que agora, graças a Deus, graças aos nossos parceiros, nós tivemos uma ajuda muito boa, muito grande, assim, as grandes atrações foram praticamente presente dos nossos parceiros, dos nossos amigos, dos deputados, enfim. E por isso a gente teve condição de realizar essa festa agora de aniversário da cidade. Nós começamos dia 19 com a final do Encanta Terra Santa, que é um festival de música local que a gente faz descoberta de talentos. Faremos um show gospel também nesse dia. 20, 21 e 22 será os festejos do aniversário da cidade. Teremos grandes atrações. A partir de amanhã estaremos divulgando já a grade oficial da festa. E no dia 22, que é o aniversário da cidade, será mais institucional, que são as inaugurações, vamos inaugurar ruas, postos de saúde, escolas, uma escola e a ampliação do hospital. E também o asfalto, a avenida principal, né? A entrada ali da cidade. Isso, não sei se o senhor teve a oportunidade de ver, nós quando entramos a cidade estava meio bagunçada, com uma reforma não concluída, que na verdade foi mais não foi nem reforma, atrapalhou mais do que ajudou o que fizeram ali. Mas graças a Deus, com muita luta, junto à Caixa Econômica, nossa equipe de engenharia, conseguimos uma aprovação de um novo projeto e estaremos, se Deus quiser, entregando essa nova avenida no dia da cidade agora, dia 22 de outubro. 22, né? O dia do aniversário é 22, os festejos já começam no dia 19. Oficialmente, né? Oficialmente, isso. Que bom. E a partir de amanhã estaremos divulgando a nossa grade. Ótimo. Isso não vai, é bom deixar claro que isso não vai comprometer, né, o pagamento da folha de funcionários, as nossas obrigações tributárias. Nós fizemos um planejamento para poder realizar essa festa justamente porque era uma cobrança muito grande, tanto da comunidade quanto as pessoas que trabalham com isso, né? Com eventos, o comércio local, pessoas que trabalham, os ambulantes. Todo mundo ganha dinheiro, a economia se movimenta no município, com certeza. Vem muitos visitantes de fora. Enfim, a gente acredita que vai ser uma grande festa. E Ibicaraí, eu me lembro que as pessoas, né, de Itabuna, Ilhéus, Itajuípe, todo mundo se desloca para lá quando tem uma micareta, né, quando tem uma festa. Tem fama de festa boa, né? Isso é bom, viu? Graças a Deus. É isso aí. Prefeita, aí a saúde, né? A senhora falou há pouco aí, né, da questão do hospital, né, que vai ter ampliação. Isso já elimina mais, assim, as pessoas procurarem o hospital de Itabuna? O hospital lá vai ser autossuficiente? Na verdade, assim, hoje nós temos uma saúde que vem de uma nota no Previne Brasil 3, nós entramos no município, a nota do Previne Brasil era a nota 3, e hoje nós temos a nota 9,6. Então, o crescimento da saúde foi gigantesco. Nós implantamos vários serviços que não tinha no município, como o SAMU 92, Programa Melhor em Casa, Núcleo de Saúde Mental, melhoramos o atendimento no CAPS,
Nós fizemos vários programas, a equipe EMUT, que é uma equipe multidisciplinar que atende a todas as unidades de saúde, com psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista. E o hospital nós reformamos, implantamos um ambulatório de especialidades, raio-x, laboratório. E agora vamos inaugurar mais 2 alas. Mais 2 enfermarias. O próximo passo no hospital é o nosso centro cirúrgico, o nosso tão sonhado centro cirúrgico. Se Deus quiser, até o final da nossa gestão vamos conseguir. Mas a saúde, desde que nós iniciamos, vem crescendo bastante e oferece um serviço cada vez mais de qualidade. E agora passamos pela crise dos medicamentos, que foi uma crise de todos os municípios, a maioria dos municípios passou por essa crise por falta de medicamentos, por tudo que passamos, né? Mas graças a Deus já regularizamos. Que bom. Implantamos a farmácia central para um controle melhor dos medicamentos, tanto na distribuição quanto no controle de estoque, para que não falte. Certo. E, graças a Deus, né, estamos caminhando muito bem. A saúde, a educação vem crescendo muito, a assistência social, a infraestrutura, todos os setores da prefeitura vem crescendo muito e tudo feito com muita responsabilidade. A gente está falando de saúde, né? Lá o hospital cobre tudo, né? A parte de emergência, urgência, ambulatorial ou não? No hospital nós temos a parte de urgência e emergência, que quando entramos na prefeitura, o hospital funcionava como um posto de saúde, né? Hoje temos médicos plantonistas 24 horas, nós temos do ambulatório pediatra, cardiologista, geriatra, temos cirurgião, nós temos, que mais, Gui? Ortopedista, nós temos tratamento de varizes, angiologista, com tratamento de escleroterapia, que inclusive é um dos pouquíssimos municípios que oferece esse tratamento, esse serviço, né, na região. Temos, que mais? Laboratório, raio-x. Temos uma parceria também com uma clínica do município, onde oferece ultrassonografia, onde oferece outros exames especializados e pequenas cirurgias. A intenção de fazer o centro cirúrgico é justamente para a gente ampliar essa questão cirúrgica. Certo. Fazemos parto no município, mas ainda não temos centro cirúrgico para realizar cirurgias maiores. Esse é o desejo, então, já perto de ser realizado. Mas que eu sou médica, né? Aí a cobrança é grande. A cobrança é grande. E a minha vontade também é grande, maior ainda. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Vai, com certeza. Já está dando, né? E o importante é que a parte física já está pronta, né? Já está pronta. Só Nós agora vamos conseguir. O que está faltando é pouca coisa ao centro cirúrgico. Nós estamos montando também a sala vermelha, até para dar um suporte ao SAMU, nós dois. Estamos montando a sala vermelha e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Graças a Deus. A gente fica feliz, né, em saber que o município está indo bem, né, que as pessoas estão sendo bem atendidas, né? Sim. É importante isso, porque quando a gente vê a cidade lá abandonada, largada, às vezes o prefeito vai viajar, mora fora. Encontramos. Esse dia eu vi uma situação de Ilhéus, né, as pessoas estão reclamando que o prefeito Marão agora está morando em Salvador, que a esposa dele é deputada, né, então ele fica mais em Salvador do que em Ilhéus. Isso é ruim para o município, né? Ainda que você more fora, eu não vejo problema nenhum nisso, mas você tem que passar a maior parte do tempo na sua cidade, né? Mas eu moro na minha cidade. Não estou falando do seu caso. Estou falando no caso do Marão. Você, a gente sabe que... Moro no mesmo lugar da vida inteira, sempre, há mais de 20 anos que eu moro na mesma casa. Morei um tempo em Vitória da Conquista por questão de trabalho, né? Eu tive a proposta como médica, trabalho, né? Como médica. Então, quando eu saí da prefeitura, eu fiquei um tempo em Vitória da Conquista para trabalhar, né? Tenho que criar os meus filhos, graças a Deus agora já estão quase todos formados. Mas... Você vai para a reeleição? Sou pré-candidata. Pré-candidata, né? Reeleição. E aí, como é que está a expectativa por parte do pessoal do eleitorado? As pessoas me cobram muito isso, né? A gente tem uma boa receptividade da comunidade, graças a Deus, onde eu chego, eu sou muito bem acolhida, porque nós temos assim a nossa marca nos 4 cantos da cidade.
Claro que ainda tem muito a se fazer, né? Ainda tem alguns bairros que precisam de um olhar diferencial. Nunca vai parar de fazer, né? Porque sempre as demandas vão surgindo. Né? E assim, quando a gente pega uma cidade praticamente destruída, é muito trabalho mesmo. É como se você comprasse uma casa que precisasse ser reconstruída. Então a gente vai um cômodo de cada vez, né? Até a gente conseguir realmente chegar ao onde a gente deseja. Não dá pra fazer tudo de uma vez, né? Mas estamos chegando hoje. E dizem até, prefeita, que os 4 anos se torna muito pouco, né? Porque quando você entra, tem que arrumar a casa, né? Aí quando você começa a trabalhar, já termina o mandato, né? É isso mesmo. A gente vem trabalhando desde o primeiro dia. Tanto que no primeiro dia de trabalho, nosso primeiro ato foi acabar com o lixão de Bicaraí. No dia 1º de janeiro de 2021. Então a gente vem trabalhando até para desmistificar essa história de que candidatos, prefeitos e vereadores e políticos só trabalham em ano de eleição. Nós trabalhamos desde o primeiro dia. E sempre, como o senhor falou, tem muito trabalho a ser feito. Mas a gente... Senhor não me chame de senhor. É você, desculpe. Então, temos muita fé que final de 2024 entregaremos uma cidade muito melhor. Se for a vontade de Deus e do povo que eu seja reeleita, eu sou pré-candidata, aí depende o futuro pelas mãos de Deus, né? Exatamente. E eu até esclareço, eu não prefiro ser chamado de senhor, né? Não é pela idade que, né? Mas é porque eu tenho muito respeito por essa palavra, né? Senhor, eu acho que a gente dedica muito essa palavra a Deus, né? Senhor, a Deus. Ele é o Senhor, né? Eu concordo com você e também sempre falo isso. Né? Senhor, eu sou católico, digo Nossa Senhora está no céu, graças a Deus. Eu sou você mesmo, até pra gente ter uma relação mais próxima. E outro dia eu estava conversando com uma pessoa aqui de Portugal, ela estava dizendo que lá em Portugal as pessoas não gostam nem de se tratar de você, porque lá você, a gente aqui fala errado, né? O você, essa palavra é vós-me-ser. Sim. Né? É uma palavra bem assim... Foi uma abreviatura. É uma abreviatura aqui no Brasil, que hoje já está em C, né? Já deixou de ser você, agora é C. É verdade. Então, coisa de brasileiro. Lá em Portugal eles preferem ser chamados, né, da terceira pessoa do tu. Tu vais, tu fez, né? Que eu acho que é bem mais bacana. O você realmente é vós-me-ser, que aqui no Brasil virou isso. Mas enfim, o Senhor eu acho dessa forma. A gente chama Deus de Senhor, né? Com você. Então quem sou eu? É o nosso Senhor. Bom, você teve alguma campanha ou está fazendo alguma coisa nesse Outubro Rosa lá na cidade? Tivemos vários eventos. Não, Outubro Rosa, que acabou agora. Não acabou ainda, né? Vai... Outubro Rosa, esse mês, Setembro Lilás. Teve o Setembro Lilás, agora é o Outubro Rosa, né? Setembro Amarelo, é muita cor mesmo. O agosto é que é Lilás, Agosto Lilás, Setembro Amarelo, Outubro Rosa. E vem o Novembro Vermelho. Fizemos a campanha do câncer de mama, combate ao câncer de mama. Estamos programando várias outras ações até o final do mês. E na verdade é um mês para chamar a atenção, né, do Outubro Rosa, da mulher se cuidar. Mas a gente tem que se cuidar o ano inteiro, né? Lembrando que a gente precisa se cuidar o ano inteiro. As unidades de saúde estão aí para isso. Nós temos, inclusive, ginecologista do município, lá em Bicaraí, atendendo todas as quartas-feiras. Temos ginecologista atendendo, à disposição de toda a comunidade. Então, para quem tiver dúvida, pode procurar a sua unidade de saúde, marcar sua consulta. Campanhas de preventivo, de exames preventivos, tanto de câncer de mama quanto de câncer de colo de útero. E por aí vai até o final. Isso é importante, porque a gente fala muito na mama, né? Que é claro, é importante também. Sim. Mas não é só a mama, né? A mulher tem muito problema uterino, né? Isso. Inclusive, a gente vê pacientes até jovens. Com histórico de câncer de mama. Tem e é uma doença que hoje é totalmente Nicolau, né? O Papa Nicolau, né? Que é um exame que faz em qualquer unidade de saúde. Qualquer posto de saúde realiza o Papa Nicolau. Lá no município, né, também. Quantos postos de saúde tem lá? 11. 11? Temos 11. Eu pensei que não tinha tanto assim. Em todos os bairros temos unidade, tá tudo distritos, realmente arrumadinho, atendendo bem. Até dentista, odontólogo. Todas as unidades de saúde funcionam com toda a equipe, inclusive com o suporte da equipe EMUT, que tem psicólogo, nutricionista, educador físico, fisioterapeuta. Todas as unidades têm esse suporte. E na unidade tem a equipe fixa
de médico, dentista, 2 técnicos de enfermagem, um auxiliar de saúde bucal e os agentes comunitários de saúde que dá o suporte, que é a ponte entre a comunidade e a saúde ali é como primária. se fosse o médico da família, né? Digamos assim, entre aspas, né? Porque eles são agentes, não são médicos. Mas é a ponte entre o paciente e o médico, né? E os serviços de saúde. Os serviços todos, né? Todos os serviços que a unidade oferece. Endemias e tudo mais. Isso, agentes de endemias. Isso e é aqui bacana. Minha gratidão, inclusive dia 4 foi dia do agente comunitário de saúde de Bicaraí, e hoje nós estaremos fazendo uma homenagem a eles à tarde no cinema de Bicaraí. Um beijo para todos os agentes comunitários de saúde, para todos os agentes de endemias. Muito obrigada pelo belíssimo trabalho que vocês fazem. Inclusive, essa nota do Previne Brasil depende muito do trabalho do agente. E aqui fica toda a minha gratidão a toda essa equipe maravilhosa. Bacana. Lá vocês têm guarda municipal, polícia administrativa, não? Sim, inclusive ontem foi o dia da Guarda Municipal, o Dia Nacional da Guarda Municipal. Quero também agradecer. Nós temos uma equipe muito boa, muito comprometida. Um beijo para Marcela, a nossa comandante da guarda, é uma mulher também. Bacana. É uma mulher muito comprometida com o trabalho, que muito nos orgulha, toda a guarda municipal. A gente hoje já tem uma guarda que tem viatura, que tem sede própria, com fardamento, auxílio fardamento. Então, agora nós conseguimos uma emenda para investir na capacitação da guarda. E, enfim, a guarda tem todo apoio. Um beijo para a nossa secretária de administração, Adriana Assis, que tem dado todo apoio à guarda municipal. E todos os nossos secretários, na verdade, né? Que tem muito... E pelo que eu vi, tem muita mulher no governo. Muita mulher. Secretária de Saúde, Luna Tavares, secretária Ianca. Isso é bom. Muita mulher. Tem muita mulher. Parabéns. A procuradora, a delegada, e Bicaraí é uma cidade comandada por mulheres. Né? Bacana, viu? Prefeita, muito obrigado, né, por a senhora ter vindo aqui ao programa, viu? Leva um abraço aí a todos, transmita, né, o nosso abraço à população de Bicaraí. E nós estamos também nessa questão da expansão e vamos trabalhar muito lá em Bicaraí também, em breve. Vamos aparecer lá para registrar vai ser as um grande coisas do prazer. município, viu? Um grande prazer, né? Para encerrar, eu gostaria apenas de falar rapidamente sobre duas notícias importantes para a comunidade de Bicaraí, que eu estive em Salvador segunda-feira para uma reunião na CONDER, que é o convênio do governo do estado, é o órgão do estado que tem convênio com o município para a construção das casas. Então nós conseguimos fazer os últimos ajustes de alinhamento com a equipe técnica e já começamos a construção das casas, já conseguimos, graças a Deus, né, nos comunicar com a equipe técnica para alinhar tudo direitinho e conseguimos o aditivo para garantir a construção das 150 casas. E meus agradecimentos também ao governo do estado, né, que concedeu esse convênio, celebrou esse convênio com o nosso município, e graças a esse convênio a gente está conseguindo realizar essa grande obra que vai beneficiar 150 famílias que perderam suas casas na enchente. Bacana. E uma outra notícia boa, que é muito cobrada para a gente, é a questão da recuperação das estradas rurais, das estradas vicinais. Nós temos um maquinário pequeno, porque encontramos todo o maquinário sucateado. Nós temos apenas uma patroa e uma reta escavadeira, mas ganhamos de presente, será entregue no dia da cidade, do nosso deputado Paulo Aze, uma escavadeira hidráulica, que é aquela maior, que faz um trabalho de 4 retas escavadeiras, que vai ajudar muito. E nós conseguimos também, né, através dos nossos parceiros, um convênio que vai garantir um trabalho, um investimento de 5 milhões para a recuperação das estradas vicinais de Bicaraí. Eu acredito que a gente vai conseguir atender a toda a comunidade rural
que é muito querida e é uma grande preocupação nossa, da nossa gestão, atender a essa comunidade que tanto precisa da gente. Então, no mais, é agradecer ao meu povo, à minha comunidade de Bicaraí. Obrigada pelo carinho, pelo apoio de sempre. Agradecer à Câmara de Vereadores, a toda a nossa equipe de trabalho. Agradecer a você mais uma vez, Obrigado. a TVI, a toda a equipe da TVI. E parabenizar pelo seu programa. Obrigado. Não é a primeira vez que eu estou aqui, espero que seja a primeira de muitas. Com certeza. Eu já vou até deixar um convite para breve você voltar aqui, mas para a gente falar de política. Pronto, voltarei sim. Tá certo. Gostei muito do programa, da abordagem do programa, né? Trouxe um assunto extremamente importante, que é essa questão aí do que o Rabino trouxe pra gente. E é necessário que todos estejam conscientes do que a gente está vivendo, para que unidos possamos almejar dias melhores, não só para o nosso município, nem no nosso estado, nosso país, mas também para o mundo, né? Com certeza, Muito nós fazemos obrigada parte dele, né? a você e a toda a equipe. É isso aí. Obrigado, Mona Lisa. Prefeita Mona Lisa, médica, né, que esteve aqui com a gente falando do seu município. Em breve ela vai voltar aqui para falar de política. Muito obrigado, viu, prefeita? Eu que agradeço. Um abraço. Bom, gente, a gente teve o papo com o Rabino, né, encerrado aí inesperadamente pela internet, né? A internet hoje está muito ruim na cidade, infelizmente, né? E olha que nós estamos aí com várias operadoras aqui, viu? Não é uma só não, mas quando cai, parece que cai todo mundo de vez. Todas as internet, todas as empresas. Bom, a gente vai falar agora, né, já que a gente entrevistou aqui uma prefeita, né? Teve um caso curioso na Bahia, ontem, né? Um prefeito de uma cidade aqui do oeste da Bahia acabou sendo preso por porte de armas, né? E também outras coisas aí. A gente vai mostrar para você já aqui no programa esse fato que aconteceu, né, aqui na Bahia. E se o Rabino voltar aí, Cássio, você coloca ele no ar aí, viu? Pra gente encerrar o papo com ele, porque caiu inesperadamente aí pra gente, né? Olha, vamos falar logo dessa situação aqui, né? O prefeito de São Félix, né? Prefeito de São Félix do Coribe, fica aqui no oeste da Bahia. Ele foi detido durante uma operação da Polícia Federal que investigava irregularidades em procedimentos licitatórios, né? Já tinha essa questão aí sendo investigada na prefeitura. Jutaí Eudes Ribeiro, do PP, Partido Progressista, mais conhecido como Shepa Ribeiro, foi preso após ser encontrado com armas e drogas ilícitas, né? Olha, a prefeitura estava investigando uma coisa e acabou, a Polícia Federal, né, estava investigando um assunto e acabou se deparando com outro. Tá aí a foto do prefeito Shepa Ribeiro, como ele é conhecido, o Eudes Ribeiro Ferreira. Ele é do PP e foi preso aí no Oeste Baiano. Essa notícia, inclusive, está no portal aí, né, da Metrópolis. A operação investiga aí 5 crimes, são eles: desvios de verba pública federal, fraude em licitações, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Até o momento, a Prefeitura de São Félix do Coribe, não se manifestou a respeito desse assunto, né? Situação triste, lamentável aí. Olha, tem uma foto aí que eu vou mostrar também de uma imagem que está sendo usada num perfil fake. Você que, principalmente jovens, né, mulheres e jovens que estão interessadas em ingressar no mundo da moda, ser modelo, essa figura aí que a gente vai mostrar está dando um golpe aí na internet, principalmente nesse grupo de pessoas, né? Esse perfil fake do Instagram vem adicionando mulheres do Brasil para fins de estelionatário e prostituição. Ele se apresenta como um médico, Dr. Zamora, viúvo, com filhos, faz linha de educado, né, de bom moço, de gentleman, preocupado com a vítima, adiciona falando que encontrou outros perfis, como se a vítima fosse sua alma gêmea, mas de verdade é fake. Ele não está tentando conquistar a mulher, ele apenas está dando um golpe para sequestrar essa pessoa e tornar ela uma operária do crime, né? No caso do sexo forçado. Então você tem que ter muito cuidado. Se vê essa foto aí, você que é mulher, se vê essa foto aí, algum perfil de site de namoro, né, aplicativo de namoro ou rede social, caia fora, viu? É golpe. É puro golpe.
Bom, gente, hoje conversamos aqui, nós tivemos um problema na internet, mas a gente conversou aqui, né, quase uma hora aí, a gente bateu um papo com o Rabino Ventura, ele que representa a comunidade judaica e falou muito bem aí, explicou. Se você não viu essa entrevista, eu recomendo que você assista esse programa de novo, tá? Na TV Cabo ele vai ser reprisado à tarde, esse programa, e nas redes sociais, no YouTube, ele fica lá o tempo todo. Então, se você não viu esse programa, procure aí na página TVI oficial do YouTube e assista a entrevista com o Rabino Ventura. Ele deixou bem claro a realidade dos fatos lá de Israel, né, e da Palestina, e também alertou a essas pessoas que se dizem líderes políticos, né, que dizem aí cuidar das pessoas, que têm emprego público e que estão defendendo aí o Hamas sem saber o que estão falando, né? Estão falando bobagem ou estão defendendo por maldade, né? Porque se você defende um grupo que está fazendo a barbaridade que está fazendo, né? Está cometendo uma barbárie lá contra o povo em Israel e sequestrando pessoas lá para a faixa de Gaza, levando lá para a faixa de Gaza. Inclusive onde já mataram pessoas decapitadas, inclusive crianças, né? Então quem apoia esse grupo, no mínimo aí está sendo muito má. Então a gente esclareceu isso aí com o Rabino, ele falou disso, deixou uma mensagem para a gente queria encerrar a conversa, mas infelizmente a internet não deixou, caiu a internet, mas foi um bom papo e está aí no YouTube. Se você quiser, acesse TVI Oficial no YouTube e você vai assistir a entrevista do Rabino na íntegra, tá bom? E você que está na TV Cabo, se quiser também assistir a reprise, esse programa vai ser reprisado hoje à tarde. Aí você assiste aí a reprise da entrevista. Às 18 horas tem a reprise, você pode assistir aí tranquilamente e convidar até outras pessoas para assistir. Pode compartilhar essa entrevista do YouTube também com outras pessoas. Se você conhece alguém que é ignorante nesse assunto da guerra, né, quer conhecer um pouco mais dessa situação, compartilhe lá do YouTube essa conversa com o Rabino, mande para ele, para seu amigo, para sua amiga, né? Para que esclareça as coisas, né? Não fique aí na ignorância falando o que não deve e o que não pode, tá bom? O programa está chegando ao final, mas antes eu queria também aqui falar, né, sobre o Dia da Criança. Nós vamos ter um evento que começa inclusive hoje, né? Esse evento que é o evento da capoeira, o Ginga. E esse evento vai seguir até amanhã. Amanhã nós teremos ele pela manhã. Amanhã é feriado. Você que gosta de capoeira, você pode participar indo até a Alameda da Juventude. Onde é a Alameda da Juventude? É ali na Avenida Beira Rio, chamada assim, né, Beira Rio, mas o nome da avenida é Firmino Alves, ali no centro da cidade. Durante a manhã, o pessoal da capoeira vai estar lá fazendo esse evento, uma parte desse evento, né, Ginga Brasil, que vai concluir amanhã mesmo no Teatro Candinha Dória, tá certo? Então, durante a manhã é na Beira Rio, na praça ali da Juventude, onde tem a rampa de skate, e à tarde vai ser lá no Teatro Candinha Dória, tá bom? A partir das 3 da tarde você pode comparecer lá ao teatro, a entrada é franca, e você vai curtir aí se você gosta de capoeira, uma capoeira bem jogada, capoeira da Bahia, né? A arte marcial brasileira que está sendo feita aí em Itabuna. Quero mandar um abraço para a Bruna 70, para todo o pessoal aí da capoeira, né? Que inclusive esteve aqui no programa semana passada para divulgar esse evento. Então amanhã é feriado, Dia da Criança, né? Vá lá com suas crianças dar essa prestigiada na capoeira, tá bom? Tanto de manhã na Beira Rio, quanto no Teatro Candinha Dória. O Rabino não voltou, né, Cássio? Não. Tá bom. Então, tá na hora? Oi? A previsão. Ah, sim. Hoje a gente não conferiu nem a previsão do tempo, né? Com certeza. Vamos lá, então, conferir como é que fica o tempo hoje, porque em Itabuna e Ilhéus, o dia amanheceu chuvoso, né? Vamos ver como é que fica aí o resto do dia. Ilhéus, 21 de mínima, 28 de máxima, chuva no decorrer do período. Itabuna, mesma forma, 19 de mínima, 29 de máxima. Guararema, 19 de mínima, 29 de máxima, também chuva no decorrer do período. Itacaré, também chuvoso hoje, 22 de mínima, 27 de máxima. 38% de chuva, né? Já caiu uma chuvinha lá agora de manhã em Itacaré. Hoje não deu praia em Itacaré nem Ilhéus, hein?
Inclusive, nesse momento aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, os termômetros marcam 29 graus. O tempo está parcialmente nublado. Itajuípe, o dia vai ser parcialmente nublado, nuvens no céu, 19 de mínima, 30 de máxima. Chance de chuva é pouca. Ibicaraí, 18 de mínima, máxima de 30. A chance de chuva também é pouca. Canavieiras, hoje 21 de mínima, 28 de máxima. 30% de chance de chuvas. Mas tudo indica que o céu vai ficar limpo à tarde. Em Salvador, nossa capital, tempo chuvoso hoje pela manhã, a mínima foi de 23, a máxima está chegando agora a 27 graus, nesse exato momento. Porto Seguro, a mínima foi 21, a máxima chega a 27 graus, não deve chover em Porto Seguro, viu? Não há precipitação não. Vitória da Conquista, a mínima foi de 15, a máxima está chegando agora meio-dia a 28 graus. Nada de chuva, apenas algumas nuvens no céu, mas não deve chover em Vitória da Conquista. Lembrando, gente, que essas chuvas que estão caindo aqui na região, sul da Bahia, em Salvador, não tem nada a ver com frente fria, tá? Isso é uma chuva que é provocada pelo mar. Nós estamos aqui próximo ao mar, aqui faz parte do litoral sul, né, da Bahia, Salvador também litoral. Então o mar, toda manhã, né, nesse período do ano, joga aquela chuvinha aqui, né, na nossa região e também em Salvador, como você viu aí. Vamos ver agora as cotações para hoje, vamos conferir. A arroba do cacau foi comercializada hoje pela manhã, R$ 270 em Itabuna e Ilhéus. A Bolsa de Nova York está R$ 263,59. Camacan, R$ 270 e Eunápolis, R$ 270. Arroba, gente, 15 quilos, viu, de cacau. Dá para fazer muito chocolate aí. O boi gordo, 15 quilos, Feira de Santana, R$ 220, Itapetinga, R$ 200, Teixeira de Freitas, 195, Salvador, 225, Eunápolis, 197,50. A carne mais barata está em Teixeira de Freitas, 195, a arroba com 15 quilos. Nós temos também aí o café arábica, né, de Vitória da Conquista, a saca de 60 quilos está sendo comercializada em Barreiras por R$ 780. Em Vitória da Conquista, R$ 740. Já em Nova York, a bolsa está cotando a R$ 753,55. Luiz Eduardo Magalhães, R$ 795. Café Conilon, da região sul, Eunápolis, R$ 615. Colatina, no Espírito Santo, R$ 648. Essas são as cotações para hoje do café, cacau e boi, para você conferir aqui com a gente, tá bom? Se você tem interesse em outro tipo de cotação que a gente não está dando, você manda a sugestão pela internet que a gente vai estudar, tá bom? E informar você. Olha, o programa chegou ao final, né? Hoje, quarta-feira, véspera de feriado. Amanhã estaremos aqui, se Deus quiser, né? Se Deus permitir, a partir das 10 horas ao vivo, tá bom? Que o Pai Eterno ilumine vocês, né, nossos telespectadores, transmita muita paz, serenidade a todos, tá bom? Conto com vocês amanhã. Um abraço e até lá.